Ok, moçada, eu vou fazer um exercício rápido, resolvendo uma situação no ArchiCAD muito parecida com essa estrutura aqui do Mercado Municipal de Ribeirão Preto, que é um exercício que os alunos estão desenvolvendo e já tinham me pedido para falar sobre isso, tanto a cobertura curva quanto as paredes, né, dialogando com essa cobertura curva. Nesse caso aqui nós temos essas janelas aqui, então eu já resolvi isso por partes. Tá? Primeiro eu vou falar dos elementos estruturais, vou falar da cobertura, vou falar da parede, e aí depois a gente faz alguns testes colocando aberturas, janelas, e ver o comportamento disso com essas mesmas ferramentas, tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês no ArchiCAD os elementos que a gente vai trabalhar. Então eu tenho um elemento de parede, um elemento bastante simples. Esse elemento de parede, vocês vão ver que ele já está seccionado nesse caso aqui, né? Nesse modelinho. Ele já está seccionado na cobertura. Essa cobertura, vocês vão reparar que eu fiz ela saindo do chão. Então ela está apoiando, né, o arco aqui. Isso seria muito bom nas obras do Artigas, né, que ele faz esses pórticos. Não é exatamente o que acontece lá no mercado municipal, mas é só para a gente, né, entender que o procedimento é mais ou menos esse. Tá? Então eu tenho um perfil de cobertura, tenho a parede sendo cortada para esse perfil de cobertura, e aqui não é exatamente o que acontece lá, mas eu coloquei uns elementos estruturais. Né? Então essa geometria que aparece aqui, né, esses elementos, são os elementos suficientes para fazer aquela modelagem do mercado. Tá? Então agora eu vou fazer esse procedimento passo a passo, explicando cada um desses elementos. Bom, para isso eu vou primeiro começar um arquivo novo e vou usar o template do ArchiCAD 23 e vou usar também o perfil padrão para o ambiente de área de trabalho. Bom, a maioria dos elementos a gente costuma trabalhar no ArchiCAD na vista em planta, e aí a gente analisa eles em 3D. Essa cobertura em especial que a gente vai trabalhar, é a ferramenta membrana, ela tem algumas possibilidades de trabalhar em 3D e que nesse caso a gente vai ter que explorar essas possibilidades, tá? Mas para vocês entenderem o funcionamento dela, é um funcionamento extremamente simples. Eu tenho aqui a cobertura padrão, né? Que eu tenho os telhados normais, os telhados com as águas bem definidas. Eu posso até escolher aqui se é um telhado de uma única água ou de várias águas. Né? A gente já experimentou um pouquinho disso durante as aulas. Então, a membrana ela é para trabalhar exatamente com formas mais complexas. Vocês vão reparar que o método geométrico dela, inclusive, traz uma variação de formas aqui bastante interessante. Tá? Para vocês entenderem o conceito básico da membrana, ela tem aqui os 3 perfis. Normalmente eu tenho uma geometria e um percurso. Tá? Em geral é assim. O método geométrico mais básico dela vai me permitir fazer uma espécie de uma abóbada de berço, né, onde eu vou indicar o tamanho, né, e o percurso dela. Olha, se a gente olhar isso no 3D, então eu tenho a geometria e as duas dimensões básicas, né, ele já faz um arco ali com as concordâncias. Tá? Então esse seria o formato mais simples, mas em geral vai estar relacionado com esse tipo de gesto. Tá? Então, essa primeira aqui, vocês vão ver que ela tem uma curvatura no desenho, né? E ela vai seguir essa curvatura pela extensão do telhado inteiro. Então, esse outro método aqui, que é o método detalhado, se eu fizer ele em planta, vocês vão reparar que vai me permitir escolher aqui o tipo de linha. Começa uma linha reta, depois eu tenho as opções aqui de linhas curvas. Tá? Eu vou fazer com linha reta a princípio, olha. Vou fazer um desenho aqui. Eu clico no último ponto para finalizar.
a minha geometria, e ele vai me perguntar o tamanho da extrusão. Eu vou falar aqui um tamanho de 10 metros, mas observa que esse diagraminha que ele aparece aqui, ele mostra para baixo e para cima. Tá? Então ele vai jogar essa medida aqui, considerando o eixo, né, o centro, para jogar esse valor de 10. Tá? Então quando eu der um OK e olhar no 3D, vocês vão reparar que ele percorreu a partir do centro, ó, se eu clicar nele, tem aqui a partir do centro dele, tá? Ele percorreu essa medida de 10, tá? E como eu desenhei isso em planta, ele jogou para cima e para baixo. Tá? Então isso é um dado importante para vocês perceberem. Então, assim, o plano de trabalho, meu plano de desenho era o chão. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa perceber nessa ferramenta é que o plano de trabalho é um elemento importante. Tá? Então vamos lá, eu fiz essa daqui deitada no chão. Tá? Eu vou deixar ela aqui mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês no 3D como é que essa ferramenta vai se comportar. Vou fazer o mesmo procedimento. Tá? Vou chamar aqui a ferramentinha então membrana. Ela já está acionada. Observa que a primeira coisa que ele vai me pedir para fazer é determinar o plano de trabalho. E esse plano de trabalho eu vou definir fazendo uma linha. Tá vendo? Eu estou fazendo uma linha aqui, eu posso até usar o Shift pressionado para essa linha sair reta. E agora ele quer saber o ângulo de rotação desse plano. Tá vendo? Eu vou deixar ele a 90 graus, eu só mexer o mouse, olha, e você vai navegando pelos ângulos, tá? Chega uma hora que ele dá uma travadinha aqui no ângulo de 90 graus. Então, na hora que você clicar, você tem um plano em pé. Nesse plano em pé, se eu desenhar agora a geometria, vou fazer com linhas retas de novo, só para vocês verem. Né? Olha lá, fiz uma sequência, vou dar um clique de novo no ponto final, né? Olha, mais um clique no ponto final, ele passa a me perguntar a extrusão. Então vocês estão vendo que eu fiz o mesmo movimento do anterior aqui, só que agora eu usei a vista 3D para realizar esse movimento. Tá? Então essa é a base dessa ferramentinha aqui que a gente está trabalhando. Tá? Então eu vou voltá-la para a vista em planta. Vocês vão ver que agora aquele telhado, né, ficou como uma cobertura mesmo. Mas o legal de vocês perceberem é que essa membrana então me permite trabalhar. Vocês têm que sempre prestar atenção na característica da ferramenta. Né? Ela me dá uma flexibilidade muito grande para a criação de formas um pouco mais complexas. Tá? Então essa é uma coisa que vocês têm que realmente prestar atenção. Bom, então se esse conceito ficou claro, eu vou eliminar esses objetos que eu fiz, vou selecionar e vou dar um delete, e vou criar uma condição aqui de uma estruturinha para criar uma cobertura em cima dela. Eu vou trabalhar com uma parede simples, tá? Eu vou deixar ela aqui com 3 metros mesmo, ela está do térreo na base e o topo vinculado no primeiro pavimento. Ela está com uma espessura de 10 centímetros aqui, eu vou deixar desse jeito mesmo, e vou fazer uma parede. Eu vou deixar ela com um comprimento aqui de 10 metros. E vou pegar essa mesma parede aqui, vou usar o comando mover. Eu vou usar o comandinho mover aqui, o arrastar, Ctrl D, o atalho. E aí eu dou um Ctrl a mais, aperto o Ctrl uma vez a mais, vai ficar com sinalzinho de mais ali no teclado. Eu puxo para o lado e vou colocar uma distância aqui, sei lá, de 5 metros. Tá? E vou repetir esse procedimento. Ctrl D, um Ctrl a mais. Eu poderia fazer isso com cópias múltiplas, né, que a gente já estudou também. Eu vou fazer aqui mais uma cópia de 5. Olha aí, vou deixar essas paredinhas aqui e eu vou fazer 3 arcos então em cima delas. Quando a gente olhar no 3D, então, eu tenho essa situação. O plano de trabalho aqui no 3D, se a gente clicar nesse quadradinho que tem aqui, né, eu consigo escolher qual o plano de trabalho. Eu vou encaixar ele no piso térreo. Tá? Vou deixar meu plano de trabalho lá no chão. Só para ficar mais nítido aqui a visualização. Tá? Então eu fiz um pouquinho diferente do que eu tinha mostrado lá no começo do vídeo. Tá? Mas eu vou trabalhar dessa forma. Vou pegar aqui a ferramenta membrana.
estou usando esse primeiro método geométrico e estou usando o método de construção detalhada. Vale lembrar que a primeira questão, a primeira coisa que ele vai pedir para a gente é plano. O plano, eu vou fazer uma linha nesse plano aqui e vou indicar a altura dele, olha, 90 graus, pronto, posicionei meu plano aqui. Eu já estou usando as paredes que eu desenhei como referência, isso já muda um pouco, né, o meu modo de gerar esse plano, tá? Então foi um clique, outro clique e um terceiro clique determinando o ângulo do plano. E aí eu vou agora desenhar aqui em cima, mas para isso, na hora que eu começar a desenhar, olha, eu vou falar aqui, vou pegar por fora aqui da parede, e eu vou mudar o meu método de desenho, olha, para esse aqui, um arco de 3 pontos. Tá? Então esse arco de 3 pontos, eu não tenho aqui as medidas exatas, tá? Eu deveria ter já criado uma referência aqui, deixa eu ver como é que ele vai se comportar aqui pra gente, ó. Olha, até que vai ficar razoável. Olha, eu posso determinar ele, a altura dele aqui, sempre tangenciando os 2 pontos que eu cliquei, tá vendo? Tá, eu vou fazer um exercício aqui de pegar metade da parede, porque eu consigo usar isso como referência nas demais. Tá? Então eu cliquei num ponto, numa extremidade da parede, à esquerda, na extremidade da parede à direita, e estou usando a metade da altura aqui para fazer essa concordância do arco. Tá? Então, olha lá, fez o meu primeiro arco aqui. Na sequência, eu já poderia fazer um outro arco, né, vindo para o lado de cá e já seguindo o mesmo princípio. Tá? Olha, lá já posso fazer. Ou eu poderia deixar um pequeno espaçamento entre eles aqui. Tá? Como eu estou também testando aqui enquanto eu falo com vocês, eu vou seguir pegando os arcos direto. Tá? Olha lá, estou pegando direto aqui. A gente pode melhorar depois essas referências, é hora de fazer o exercício. Estou pegando agora aqui o ponto de fora e vou puxar para baixo aqui. E vou fechar a altura apoiada na parede. Então, tá vendo? Eu tenho já 3 arcos definidos ali. Vou dar um clique final aqui. E ele vai começar a me pedir a extrusão e eu vou puxar o tamanho da parede. Vocês lembram que eu tinha feito ela com 10 metros, né? Eu vou fazer alinhado aqui com 10 metros, então eu fiz, tá? A geometria aqui. Tem que ir testando essas formas, aperfeiçoando o desenho, tá? Mas o importante é vocês perceberem que eu consigo fazer uma sequência, então, numa única cobertura, um pouco mais complexa. A espessura dessa cobertura não é diferente do resto que a gente já estudou. Então eu tenho aqui uma estrutura composta, uma estrutura simples, na qual eu consigo definir a espessura dela. Na composta é a sequência de materiais, né, que determina a espessura. Na simples, não, eu consigo definir aqui. Eu vou colocar ela, sei lá, com 15 de espessura aqui, isso é hipotético, é só para a gente estudar. Dei um ok aqui, ó, ficou um pouquinho mais fininha, né, mudou o material e tal, mas eu tenho já uma condição, tá, dessa minha cobertura aqui, dessa minha estrutura. Bom, essas paredes aqui, né, que eu tinha feito, eu coloquei elas só para ter uma referência, tá? Elas não são obrigatórias, se eu apagá-las depois, vocês viram que a estrutura continua. Então, às vezes a gente usa elementos construtivos normais para ter parâmetros, e depois eu elimino, altero, né, edito, enfim. Tá? Eu não estou com as medidas aqui do projeto do mercado, mas eu acho que vocês entenderem a ferramenta na hora de aplicar. Fica um pouco mais fácil. Bom, então essa é a primeira ferramenta. Eu vou fazer por partes, como eu falei, tá? E a gente trata sobre as dúvidas aí, alguma questão na hora da nossa aula.